Hoje é sobre finanças, né? Vou começar aqui falando sobre a parte financeira e depois, então, a gente finaliza aquela parte da integração, tá? Tá. Só para ficar certinho nas gravações ali com o nome das reuniões. Eh, então, vou começar falando sobre as configurações iniciais aqui, né? No Bling a gente tem algumas configurações que são importantes fazer antes do processo de utilização mesmo, né? Das funcionalidades. Quando a gente acessa aqui em cadastro, a gente tem aqui alguns atalhos para contas financeiras, categorias e formas de pagamento. Mas aqui em todas as configurações também a gente tem algumas opções, né? Então, clicando aqui na parte de finanças, eu tenho aqui algumas configurações de contas a receber, contas a pagar, né? Então, até vou abrir aqui. Você tem algumas configurações, por exemplo, para envio automático de boletos, se você for em algum momento utilizar, né? Automatizar ali o envio de cobrança para o cliente, colocar ali uma mensagem padrão. Então, você tem algumas configurações de automação. Contas a pagar também, tá? Você consegue ser avisado por e-mail das contas a pagar na data do vencimento ou alguns dias antes, né? E aí você define quantos dias antes você deseja ser avisado. Ele avisa então nesse endereço de e-mail, que é o padrão, mas você pode colocar outro endereço também, tá? Das suas despesas, então você é avisado. Outras configurações aqui importante, hã, aqui a gente tem a configuração do Bling Conta, que seria mais no sentido do banco virtual do Bling, né, se você quiser abrir uma conta digital aqui na conta deles, por aqui você envia os dados para cadastro e tudo mais, o pessoal avalia, ele retorna, tá? Pessoal do Bling mesmo, tá? E aqui nas tabelas, então, a gente tem a opção para importação dos registros financeiros. Caso você queira, de repente, trazer uma planilha, né, algo que você tem ali externo para dentro do Bling, você tem essa opção de importar essa planilha. E aqui, então, vou entrar no detalhe das categorias de receita e despesa. Para as categorias de receita e despesa aqui, a gente utiliza mais para organização das contas, né? Então, por exemplo, agrupar de uma forma organizada as suas despesas e as suas receitas, contas a pagar e contas a receber, para depois também você conseguir consultar em alguns relatórios, mas principalmente no DRE. O DRE você já conhece, já utiliza esse relatório? Então, a gente foi na imersão sobre o lucro real, né, que a gente vai migrar e Uhum. o cara lá que fez explicou pra gente como funcionava em si o lucro real, ele passou uma planilha e falou que se a gente fosse migrar, a gente teria que utilizar obrigatoriamente o DRE, né? E Uhum. a gente tem a planilha lá. A gente entendeu, já entendeu mais Ah, ou menos entendi. como que é. Tá. No caso, se você tiver os lançamentos ali de contas a pagar, contas a receber dentro do sistema, tudo registrado certinho, o Bling ele gera esse relatório de DRE, tá? Quando você acessa em financeiro, ver relatórios financeiros, DRE. Aí, Aí no aqui caso, eu você tenho vai que conseguir. colocar tudo de despesa, no caso de contas a pagar, e apertar aí. Exato. Contas a pagar, contas a receber, você vai alimentando conforme você vai tendo, tá? Por exemplo, chegou conta de energia, registra no sistema. Recebeu um valor ali de uma venda, registra, né, através da venda, lança para o financeiro também esse valor. Você vai alimentando o sistema com esses lançamentos financeiros e o DRE, ele vai pegar exatamente desses lançamentos que você já tem. Então ele vai mostrar para você, venda de mercadorias, total tanto, né? Aí você consegue filtrar por período também, né? E ele vai mostrando por categoria de receita e despesa. Então essas categorias você consegue configurar elas aqui. O Bling ele já tem algumas categorias por padrão, mas você pode excluir algumas que você não utiliza, né? Aqui no menu de 3 pontos, pode fazer exclusão ou inativar. Você pode incluir também uma nova categoria. Aqui você coloca o nome da categoria que você deseja e o tipo da categoria, se você vai usar para contas a pagar, né, despesas,
ou receitas. Caso seja alguma que você utiliza para ambas, pode também selecionar essas duas opções, né? Se for uma receita, por exemplo, aqui em grupos de DRE, ele pergunta para você onde você deseja que seja exibido, né, lá dentro do DRE. O DRE ele tem alguns grupos específicos e dentro de cada grupo, aí você tem essas categorias aqui que você pode customizar elas, tá? Se você não quiser exibir no DRE, pode colocar essa opção aqui para não exibir no DRE e aí ele não considera o valor que você registrou com essa categoria, tá? Aqui você pode também cadastrar subcategorias, né? Então, por exemplo, aqui compra de insumos e matéria-prima. Posso clicar aqui no menu de 3 pontos, incluir subcategoria, e aí eu posso colocar uma sub, né? Posso colocar várias, inclusive várias subcategorias. Se eu quiser dividir bem certinho, insumos da empresa, embalagens, né? Algo nesse sentido, pode também fazer essa separação, tá? Lá no DRE também vai ficar separadinho, certinho, com base na categoria que você selecionou. É que ele não listou nenhum para mostrar para você, porque acho que você não tem ainda lançamentos, né? Mas ele é bem prático, assim. Depois eu faço uma simulação para você ver como funciona com os dados. Então, basicamente, categorias aqui seria isso, tá? Você consegue criar, alterar o nome, se você quiser, né? Para depois você selecionar lá nos lançamentos financeiros. Tá. Dessa parte aqui, alguma dúvida? Não. Depois a gente tem aqui também contas financeiras. As contas financeiras basicamente seriam os bancos que você utiliza. Então, por exemplo, se você usa ali Itaú, Nubank, né, a Caixa, qualquer banco que você utiliza, você pode cadastrar aqui dentro. Até mesmo os virtuais. Por exemplo, eu recebo o pagamento das vendas através do Mercado Pago. Você pode cadastrar o Mercado Pago como se fosse um banco, né? Porque ele é uma carteira realmente digital. Aqui você já tem um cadastrado, que ele é padrão do Bling, tá? É uma conta do tipo caixa, mais especificamente para movimentação em espécie, tá? Caixa que ele chama aqui seria caixa de gaveta mesmo, tá? Gaveta do caixa. Mas eu posso incluir aqui contas financeiras. E aí eu incluo se é uma conta corrente, se é uma conta que eu faço só investimentos. O caso ali que eu comentei, né, o Mercado Pago ou alguma outra integradora que você utiliza ali de pagamentos. Conta do tipo caixa, né, para movimentação em espécie. Então, se você tem um balcão de atendimento, pode criar aqui uma conta do tipo caixa. E o outros daqui, ele é indicado para qualquer transação, tá? E aí Posso no colocar Bling, aqui outros com e todas só o nome do essas, banco. com todas essas integrações aí que você está falando de banco, de ter como colocar contas a pagar, tipo de boletos, ele vai fazer automático? Tem essa opção de, por exemplo, se a gente quiser para deixar pagar automático algumas contas. Ah, sim, sim, tem sim. Já vou lhe mostrar também na prática, tá? Bom, então aqui o conta corrente, quando você tem um banco especificamente, né, buscando pelo banco aqui, você pode preencher os dados aqui, agência, conta e tudo mais. Algumas têm emissão de boleto, caso você precisar algum dia fazer emissão de boleto. Todas essas que têm essa tarjinha aqui de emissão de boleto, é porque você consegue fazer a emissão deles aqui pelo Bling, tá? Com validade já no banco, tá? Nesses casos de boleto, acho que vocês não utilizam agora nesse momento, né? Mas antes de vocês começarem a utilizar, é feito um processo de homologação, né? Então você emite um boleto de teste, uma remessa também, envia para o banco
o banco dando um ok, você já pode fazer a emissão de boletos através de pedido de venda, de notas fiscais, de contas lançadas no financeiro também. E o conta digital aqui daí, no caso, é o banco virtual do Bling mesmo, né? Caso você queira ativar, ele tem esse atalho por aqui também. Vou voltar aqui para a gente entrar na configuração de formas de pagamento, tá? Vou vir aqui pelo atalho. Então, a forma de pagamento também é uma das formas, né, de você organizar ali as suas finanças. Por exemplo, quantidade de parcelas, taxas também que são aplicadas a respectivas quantidades de parcelas, qual é o destino desse valor, onde você vai receber esse valor, né? Então, tudo isso a gente configura aqui dentro. Até inclusive, tá? Se você quiser nos enviar ali quais são as formas de pagamento que você disponibiliza para o cliente, qual que é o banco, tudo certinho, a gente já configura para você na sua conta, tá? A gente já deixa tudo configurado certinho. Só a gente gosta de mostrar realmente porque se futuramente você precisar cadastrar uma nova, né? Aí você já tem uma ideia de como que funciona. Tá bom. Aqui na descrição, você sempre vai colocar o nome da forma como o seu cliente paga, tá? Então, por exemplo, o cliente paga em 3 vezes no Visa. Pode ser assim, 3 vezes Visa, como você preferir, tá? Parcelado, 3 vezes Visa, enfim. O tipo de pagamento, ele é uma informação fiscal. Então, aqui você tem uma série de opções e é essa informação que vai ficar na nota fiscal. Quando você emitir a nota, ele fica um código, né? Então, por exemplo, cartão de crédito tem o código número 3. Lá na nota fiscal, no XML da nota, vai ficar que você usou essa forma de pagamento número 3. O nome aqui você pode colocar como você quiser, tá? Porque é uma forma de você se encontrar melhor também no sistema. E a condição aqui é como você recebe esse valor. Então, por exemplo, se você recebe o repasse da credenciadora, né? Da mesma forma, da mesma quantidade de parcelas, então conforme parcelas, a sua condição também vai ser 3 vezes. Lá no seu controle financeiro, você vai ter 3 parcelas, né, de uma venda que você vendeu em 3 vezes. Agora, se você recebe com antecipação em 2 dias úteis, por exemplo, aí a gente coloca só o número 2, que ele entende, né? Se eu não tenho a letra X, ele entende que é um prazo de dias. Isso aqui facilita para quando você for lançar contas, né? Ou seja, lançar para o financeiro esses valores de uma venda, ele já identifica como ele distribui o valor da venda, né? Se é em 2 dias, se é parcelado, se é em 30 dias, né? Então a gente sempre configura como você recebe esse valor. Mas aí teria que fazer, por exemplo, cada um desse para todas as formas de pagamento e recebimento que a gente tem disponível para o cliente. Exato, isso Tipo, aí. 2 vezes, 4 vezes, 5, 6, e fazer Uhum, um por um. isso aí. Na verdade, depende muito como você deseja visualizar e depende também do fator aqui da taxa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma alíquota de 5%, por exemplo. Opa, ué, é sempre em porcentagem, tá? Se essa alíquota ela é 5% para de 2 a 12 vezes, eu não preciso necessariamente cadastrar uma forma de pagamento para cada quantidade de parcelas. A não ser que eu queira visualizar isso no sistema de uma forma mais específica, tá? Porque aí lá na venda ele vai ficar assim, com esse nome. 2 a 12 vezes Visa, né? E quando você lançar para o seu financeiro, ele entende que a taxa desse parcelamento é 5%. Mas, se você tem uma taxa de 5% para 2 vezes,
6% para 3 vezes, ou seja, cada quantidade de parcelas você tem uma taxa diferente, daí realmente você vai precisar ter uma forma de pagamento, ou seja, um cadastro, né, para cada quantidade de parcela especificamente. Aí depois, tipo, você aceita outros cartões, que no caso aceita, vai ter que fazer dos outros também. Também, isso. Se a taxa for diferente, daí você precisa ter um cadastro específico para aquela bandeira, né? Se não, se for a mesma taxa, normalmente Visa e Master é a mesma taxa. Na verdade, depende da credenciadora, né? Mas a maioria é a mesma taxa. Aí você pode colocar dessa forma também, tá? Visa Master. Aí no caso, a gente pegando essas informações e mandando lá do grupo, vocês conseguem fazer essa Uhum. parte pra gente? Sim, sim, a gente cadastra para você. Bom, o que mais que é importante aqui, né? O enviar para é o destino dessa forma de pagamento. Então, se ele vai direto para o banco, eu posso selecionar Caixa e Bancos. Então, cliente pagou, já foi direto para minha conta. Exemplo da chave Pix, por exemplo, né? Quando você envia uma chave para o cliente fez o Pix, já vai cair na sua conta. Então, essa forma de pagamento Pix, ela pode ir direto para o meu banco. E aí eu defino qual é a conta financeira, ou seja, qual é o banco que vai entrar esse valor, né? Então, como eu vou ter ali o banco cadastrado previamente, né? Eu venho aqui e seleciono qual é o banco que vai entrar esse Pix. No caso ali de cartão, se você tem um prazo ainda para receber, por exemplo, eu recebo em 30 dias ou em 15 dias. O ideal é a gente enviar para contas a receber, para que você consiga ter uma projeção de recebimento. Ou seja, eu quero ver o quanto está programado de entrada para a semana que vem. Então, você vai conseguir gerar um relatório onde você consegue ver a projeção, né, de recebimento desse período. E o ficha financeira, não lembro se eu cheguei a comentar com vocês no treinamento de vendas, mas ele serve como uma carteira do cliente na sua empresa, né? Onde você consegue ver todas as movimentações de o que o cliente está devendo na empresa, se ele tem algum crédito, né? Então, normalmente a gente envia para o ficha financeira quando você tem um vale troca, um vale devolução, ou um voucher, né? Então a gente envia para o ficha financeiro. Que aí, por exemplo, o cliente devolveu um produto, você vai gerar uma nota de devolução dessa venda. A forma de pagamento você pode colocar na nota de entrada, né, de devolução, que a forma de pagamento é o vale troca, para esse valor dessa devolução e para essa carteira digital do cliente, né, para esse ficha financeira. Depois, em uma próxima venda, quando o cliente quiser utilizar esse voucher, esse vale troca, ele, você digita, né? Você preenche ali a venda e na forma de pagamento você utiliza essa mesma, vale troca, que daí vai compensar dessa carteira digital do cliente, tá? Que é o ficha financeira. Tranquilo até aqui? Sim. Show. Pensando ali em cartão, né? Cartão de crédito parcelado, enfim. Vou manter aqui conta a receber. Você pode também definir já para qual banco vai ser enviado esse valor. E aqui o lançamento em dias úteis, né? Porque aí se for parcelado e cair em um domingo, ele joga essa parcela para segunda, caso você queira, tá? Senão a gente deixa normalmente desativado. Como a gente trabalha com marketplace, o Mercado Livre em si, a gente chega, o dinheiro só é liberado depois que, tipo assim, chegou na casa do cliente. A gente vendeu hoje, chegou na casa do cliente depois de amanhã. Aí só libera depois de 7 dias que chegou na casa do cliente, por exemplo, muitas das vezes. Ou até mais, 8 dias. E aí você vai ver, você recebe às vezes o valor ali depois de 10, 12, 15 dias. A gente deixa aí, por exemplo, esse lançamento em dias úteis ativado para todos os pedidos, porque são todos.
E também são dias úteis, né, no caso. E aquela. Aí a gente teria que deixar isso ativado e também ali em geralmente esse contas a receber seria para cartão de crédito, né? Mas independente de ser Pix ou ser cartão ou ser qualquer coisa, o dinheiro só vai ser liberado na conta depois de entre 8 a 15 dias, mais ou menos. Muitas Uhum, das vezes. Então a gente tá. já tem que utilizar isso para todos os pedidos, contas a É, receber e pagar. o ideal sim, é você manter em contas a pagar, aí a condição a gente deixa 15, porque normalmente você recebe em 15 dias, né? Aí ele vai ficar em aberto no contas a receber, vai ficar ali que você tem um valor programado para receber, né? Nesse prazo ali de 15 dias. E depois aqui você pode decidir se a liquidação vai ser automática. Por exemplo, você vai ter aqui em financeiro contas a receber, as contas lançadas que vão estar em aberto. O exemplo dessa conta aqui, olha, está em aberto, né? Vai ficar em aberto até que seja dado a baixa manualmente, que aí seria aqui no menu de três pontos, feita a baixa total, que daí vai baixar o total da parcela, ou parcial, né? Caso você tenha recebido só uma parte. No seu caso, ali vai ser mais comum baixa total mesmo. Ou seja, enquanto você não vier aqui e der essa baixa manual, vai ficar mostrando como em aberto. Se passou da data de vencimento, ele vai mostrar aqui que está atrasado. Esse liquidação automática dos recebíveis, ele faz essa baixa de forma automática. Então, por exemplo, fiz uma venda dia 1º, né? Aí a data de vencimento ali vai ser para o dia 15 do lançamento, enfim. Vai ficar aqui no contas a receber que o vencimento é dia 15, ou seja, você tá para receber esse valor até o dia 15. Chegou no dia 15, ele vai sair de em aberto e ele vai para a situação recebida, Mas ou aí, seja, ele por dá exemplo, baixa só se, se, automática. se liberar em 8 dias, por exemplo, o valor dessa venda, Uhum. ele vai sair ou ele Aí só vai sair no dia que tá ali? só vai sair nesse dia que tá ali, a não ser que você venha e faça a baixa manual mesmo, tá? Ah, tá, entendi. Se você recebeu antes, aí teria que dar a baixa manual. É, Você porque não pode, é inclusive, fixo, né? Tipo assim, é muito uhum, variável. Qual que é, seria interessante fazer? Manual mesmo? E não, no caso, fazer isso, mas, por exemplo, deixar 15 dias, você acha que é interessante porque é entre os prazos máximos ali? Ou deixar um valor, dias menores? Menos dias, no caso. olha, na verdade vai muito de opção mesmo cada cliente, né? Se você colocar a baixa automática, né, a liquidação automática que é a baixa, o recomendado é você colocar o prazo aqui máximo, né? Se a Então, gente colocar eu vou um prazo aí receber. de 30 dias, a gente Também, colocar, porque tá? assim, 30 dias é certeza que a gente recebeu tudo, né? Mas se a gente Uhum. deixar automático, porque, por exemplo, a gente vende pela agência também. A agência, o frete é mais demorado. Então pode ser que demore 7 dias, aí seria mais 7 para cair em um dia de liquidação. Então seria uns 15 dias só. E se demorar 10 dias para entregar, aí você já aumenta mais 3 dias. Então já seria 18. Se a gente tem 30 dias ali, ou 29 dias, que aí você, 28 dias você pegaria fevereiro quando for de 28, usaria ele como um padrão, acredito que em 28 dias tudo cairia. Aí caindo automático ele já puxa lá e dá essa baixa. Isso aí. Ele já dá a baixa automática daí. E aí acho que seria mais interessante do que a gente ficar fazendo esse manual, né, passo a passo. Uhum. E se a gente colocar então um prazo maior, aí ele puxa automático, né? Sim. Daí ativando essa opção, né? Daí daria para colocar aqui, por exemplo, 30 e deixar ativado a liquidação automática dos recebíveis. Ele baixa Entendi. automático. Legal.
Essas outras opções aqui, por exemplo, a bandeira, né? Você pode selecionar até a bandeira, mas não são todas que estão aqui, então qualquer coisa pode colocar outros. Até mesmo se você colocar aquele exemplo que eu comentei, Visa e Master, né? Então você tem duas bandeiras, pode deixar aqui outros também. E no tipo de integração aqui, ele só vai ser integrado se realmente houver uma integração, que é o exemplo do frente de caixa. Quando você usa ali o PDV do Bling, né, para vendas presenciais. Então, o Bling ele tem a integração com a maquininha de cartão. Aí, nesse caso aqui, seria pagamento integrado, tá? Fora isso, o pagamento é não integrado mesmo. E o CNPJ da credenciadora não é obrigatório quando o pagamento não é integrado, mas quando for integrado, sim, tá? E aqui as taxas, então, pode ser ali só a porcentagem, pode ser um valor fixo também, ou ambos, né? A porcentagem e o valor. Outro detalhe aqui é o prazo de recebimento. Não é tão comum para cartão de crédito e Pix, é mais comum para boleto. E o que que acontece? O boleto, se você pagar um boleto hoje, ele tem lá um prazo máximo de até 24 horas, né, para compensar na conta. Então aqui, mesmo que você tenha recebido esse valor hoje, né, via boleto, pode ser que entre na sua conta só amanhã. Então você tem um delay, né, de um dia. A gente chama também de float bancário, né? Transferência também por TED, né? Era mais comum ter esse prazo. Mas no mais, aqui quando você baixou a conta, você recebeu, de fato você recebeu, né, esse valor. Beleza. Alguma dúvida dessa parte? Não. Bom, eu vou cancelar aqui, mas aí depois a gente cadastra então as formas que você for utilizar, tá? E agora eu vou vir aqui para a parte prática, né? Então, como eu comentei ali de contas a receber, você consegue ter esse controle, né? Fazer a baixa. Esse módulo de contas a receber e o de contas a pagar, o intuito dele, né? A finalidade é você ter realmente essa gestão. O que que você vai receber ainda, né? O que que tem ainda para pagar de contas em tal período, você consegue filtrar aqui também. Mas você consegue também ver as pagas, tá? Então, as recebidas você consegue visualizar também. Tem um filtro e aí você faz essa alteração. Mas o filtro padrão é sempre em aberto mesmo, tá? Bom, outra coisa, você tem ali para fazer baixa automática, caso você desejar fazer a baixa manual de alguma conta, enfim, pode vir em baixar selecionados. Aqui ele pergunta para você se deseja colocar algum histórico, né? Vai aqui confirmar os dados, se você tem juros, desconta, multa, e aí você baixa o pagamento. Esse lançamento dessa conta a receber foi feito através de uma nota fiscal, a nota fiscal número 3. Mas você pode também, se você quiser, incluir diretamente aqui nesse módulo, tá? Em contas a receber. Não é tão comum, mas caso você precise, você pode vir a incluir conta e preencher todos os dados para salvar. Assim como o financeiro, contas a pagar, também você consegue fazer esses lançamentos manuais. Aqui já é mais comum, tá? Você precisar fazer lançamento manual. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, uma conta para pagar de um serviço que um prestador de serviço fez para você, ou tem a conta de energia, né? Como eu Por comentei, exemplo, conta de água. uma assessoria Isso, entraria. Uma gasolina também. também. Isso. Tudo Então, que tudo você que tem for de conta a despesa, pagar. pode colocar direto aqui. Aí tem um detalhe, né? Aqui você vai selecionar, por exemplo, o plano do Bling, né? Ah, eu Uhum. quero cadastrar a empresa Bling. Pode cadastrar por aqui mesmo, se não tiver cadastrado. Preenche aqui os dados e salva. O valor aqui da mensalidade, né? Nesse caso, data de vencimento padrão. A emissão sempre puxa a data de hoje, mas se você quiser cadastrar uma conta antiga, também você pode, tá? Foi a data que o prestador de serviço, né, o fornecedor, Perfeito. emitiu para você.
E a competência, aqui também gera bastante dúvida nos clientes. Ele não tem como você colocar só um mês, por exemplo. Ah, é uma conta referente ao mês 3. Ele não deixa, tá? Ele olha e zera de volta. Nesse caso, a gente recomenda colocar qualquer data, pode colocar até o dia 1º do 3 mesmo, porque se você gerar um relatório de competências do mês 3, ele vai puxar todas as contas, independente do dia, né? Mas ele puxa pelo mês. O histórico aqui, a gente recomenda você colocar palavras-chave, porque você consegue buscar pela conta aqui depois, quando tiver vários lançamentos, fica fácil de você buscar, né? Então, por exemplo, referente ao plano do sistema Bling, né, ou software, ERP, como você preferir buscar depois, facilita bastante. Aqui embaixo, se você já tem uma forma de pagamento definida, aí também dá para cadastrar as formas que você vai utilizar para pagar contas. A conta financeira de onde vai sair esse valor, a categoria de receita e despesa, então, se é uma despesa administrativa com software, né? Então você já categoriza certinho. Depois lá no DRE facilita a visualização. O número do documento, quando é um lançamento através de uma nota, por exemplo, importei a nota de compra do meu fornecedor aqui no sistema, fiz o lançamento de contas. O número do documento ele puxa automático o número da nota, tá? Ou se você emitir um boleto, também em contas a receber, ele já preenche automático. Mas aqui nesse exemplo, como eu estou cadastrando manualmente nessa conta, o campo ele fica vazio, eu posso preencher com qualquer informação. Então, pode ser o número se é uma conta de energia, por exemplo, pode ser o número do boleto, pode ser o número da nota, o número do contrato, como você preferir, tá? Se tem juros, aí ele calcula automaticamente quando estiver atrasado. A ocorrência, então, se é uma ocorrência única, o único valor que você vai pagar dessa conta. Ou você tem aqui também parcelada, definir aqui qual é o dia do vencimento, quantidade de parcelas. Um ponto bem importante sobre essa questão da ocorrência parcelada, que muitos clientes confundem, é o campo de valor aqui, tá? Esse valor aqui, ele nunca vai ser o valor total da sua compra. Ele vai ser o valor da parcela, tá? Por exemplo, fiz uma compra parcelada com 5 parcelas de R$ 100. O valor aqui vai ser R$ 100 e não 500, tá? Mas aí dá para colocar se for à vista também? Ou sempre vai ser parcelado automático isso? Dá à vista também. Daí você coloca ocorrência Única, única e o valor total aqui em cima. certo. E na ocorrência mensal, falando assim de mensalidade, de planos e tudo mais, né? Se você colocar aqui mensal, ele abre um campo de data limite. Então, se esse plano ele acaba em algum momento, você pode colocar aqui qual é o dia que ele acaba. Uhum. Se você deixar vazio, ele vai entender que é todo mês. Então, todo mês ele vai gerar uma parcela, né, no valor que você colocou aqui em cima. E aí não tem limite, né? Ele vai gerando para sempre. Ele vai gerar ali para acho que uns 2 anos. Depois ele gera de novo para 2 anos. Então, a cada X tempo ele vai gerando mais parcelas para você ter uma projeção correta, né? E anexos ele aceita aqui tanto imagem quanto PDF. Se você precisar colocar algum comprovante, né, ou até a nota mesmo, você pode anexar aqui. Certo. Depois você pode salvar e manter em aberto, ou você pode salvar e dar a baixa. Salvar e dar a baixa já informa que você pagou essa conta, tá? Uhum. Vou voltar aqui no financeiro contas a receber para a gente usar essa aqui como uma simulação. Então aqui você tem um lançamento, né? Eu vou baixar ela, mas depois eu desfaço a baixa, tá? Só para mostrar Tá mesmo bom. para vocês.
Quando eu seleciono aqui para baixar selecionados, ele sempre me dá uma opção de lançamento agrupado, né. Esse lançamento agrupado, se eu ativar ele, é que aqui eu selecionei só uma, né, mas selecionando vários, ele aparece para mim o valor total de todas que eu selecionei. E lá no meu lançamento de contas bancárias, ele vai aparecer aqui como baixa agrupada de um valor total. E aí ele não vai me mostrar que uma conta que eu selecionei é da nota fiscal 3, outra da nota fiscal 4. Então, essa opção aqui de lançamento agrupado, eu sempre recomendo deixar desativado, tá? Que aí você vai ter lá os lançamentos certinho, com seu respectivo valor. Então, vou baixar aqui o pagamento. Ele sai então do filtro de em aberto, que agora ele foi para recebidos. Beleza, situação recebida. Aí, toda vez que eu baixo uma conta, seja ela a pagar ou a receber, ele vai listar para mim aqui no meu caixa bancos, que é onde eu consigo ter uma gestão, né, de saldo na conta que eu estou visualizando. Então aqui você tem um filtro onde você consegue filtrar por uma conta específica. Ah, eu quero ver o quanto eu tenho no Mercado Pago ou no meu banco físico, né? Então você seleciona, você consegue ver aqui o saldo da conta. Então aqui ele já listou para mim nas movimentações a nota fiscal número 3. Esse lançamento no meu caixa, né, no meu banco, ele foi um recebimento, então ele fica em verde. Mostra aqui que foi através de uma conta a receber. E aqui, como eu tenho lá configurado para importar a taxa do marketplace dentro da venda, ele já mostrou para mim que eu tenho aqui o desconto da taxa de 17,23. Se eu filtrar por entradas também ou saídas, consigo fazer essa visualização. Posso também transferir entre contas, então depois se você tiver ali Mercado Pago e seu banco, sua conta bancária mesmo, né? Você pode, quando você transferir o valor do Mercado Pago para sua conta, vir aqui no Bling e registrar essa informação também, tá? Que você tirou da conta X e enviou para a conta Y um valor específico. E aí você transfere. Pode fazer também ajuste de saldo. Ah, aqui está mostrando 72,74, mas meu saldo é diferente. Venho ajustar saldo, seleciono qual é a conta bancária que precisa ser ajustada e informa qual é o valor. Importante que esse valor aqui do saldo, ele é sempre o primeiro saldo do dia, tá? Por exemplo, meia-noite e 1, qual era o saldo que estava na sua conta? Porque eu fazendo um ajuste de saldo aqui, salvando, ele sempre vai ser antes dos lançamentos que eu já fiz. Então ele mostra como o primeiro saldo do dia e depois ele aplica o somatório do que você recebeu, né? E diminui ali, subtrai o que você teve de despesa. Isso é necessário fazer todo dia ou dá para fazer uma vez por semana, tipo assim? Olha, não é necessário fazer todo dia, acho que depende muito também de volume de informações, né? Quanto mais frequente você fizer, mais atualizado você tem o sistema. Mas se você quiser, por exemplo, deixar para fazer no final da semana ou fazer na segunda os lançamentos da semana anterior, tranquilo, você consegue fazer lançamentos com data retroativa, tá? Quando você vai Uhum. dar a baixa, aqui você tem a opção de alterar a data. Aqui também é ajuste de saldo, você consegue selecionar qual é a data também de ajuste e de transferência também, tá? Todos eles você consegue colocar data retroativa. Bem tranquilo. Alguma dúvida aqui nessa parte? Não. Beleza. Bom, então aqui eu tenho os lançamentos de caixa, né? Vai mostrando aqui o saldo. Depois, quando você tiver mais contas, ele vai mostrar aqui o saldo de cada conta.
de cada banco, né? De cada integradora, enfim. E é isso aí. Vou voltar aqui para o contas a receber, porque a conta que a gente baixou, preciso voltar ela para em aberto, né? Para não ficar bagunçada. Então, sempre que eu precisar desfazer a baixa de um lançamento, seja por seleção errada, né? Ou baixou incorretamente, você pode vir aqui na lateral direita da tela e gerenciar recebimentos. Lá em contas a pagar, você vai ter a mesma função de gerenciar pagamentos. E aí você localiza aqui qual foi a baixa que você fez e pode excluir aqui em cima. Quando eu excluir aqui, ele já entende então que não foi feito o recebimento, né? Então ele desfaz o lançamento do Caixa Bancos. E ali no contas a receber, essa conta ela volta para em aberto. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, mas eu acho que era isso. Remessas e retornos você não vai utilizar ainda, né? Aqui seria mais para a questão do boleto mesmo, quando você emite boleto na empresa. Ficha financeira ali, como eu comentei, é a carteira do seu cliente aqui dentro do sistema. Deixa eu pegar esse cliente que tem a conta a receber em aberto. Victor Gabriel. Aqui. Então, quando eu venho em ficha financeira, eu seleciono primeiro qual é o cliente que eu quero ver a carteira, né? E aqui ele me mostra tudo o que tem de histórico desse cliente especificamente. Então, aqui ele mostra que esse cliente tem um débito de R$ 89,97, que é da conta a receber, que está em aberto. Quando você baixar aquela conta, vai mostrar então um crédito de R$ 89,97, ou seja, você recebeu esse valor, e aí ele vai zerar então o saldo, tá? Quando você fizer lá o voucher, né, da devolução, vale troca, enfim, aí vai entrar como um crédito e aí vai ficar o saldo ali também, desse cliente, tá? Tá. Na parte de comissões aqui, nada mais é um relatório, né, de comissões. Controle de caixa é o relatório de recebimentos ali, de registros que você teve do frente de caixa, por forma de pagamento e tudo mais. E o faturamento agrupado aqui seria para você selecionar, por exemplo, várias vendas de um único cliente e lançar uma única conta. Então, você tem essa possibilidade também. No virtual não é tão comum, né? Mas funciona mais quando você tem ali, por exemplo, B2B, algo nesse sentido. Se o cliente tem várias compras e você quer agrupar essas compras para gerar nota, gerar boleto também, aí você consegue através dessa opção. Depois aqui outras funcionalidades do financeiro. Aí a gente tem aqui o GNRE, então ele gera esse arquivo, esse guia de recolhimento. E o espaço meu contador seria para o seu contador baixar as notas fiscais do sistema. Então, você pode criar um usuário para ele acessar o sistema e ter acesso a isso. Notas fiscais, registros financeiros também ele consegue ter acesso. Então, é um espaço específico para o contador, tá? E a solução financeira Bling Conta é a conta no banco virtual do Bling mesmo. Mais alguma outra dúvida nessa parte de finanças? Não, nenhuma dúvida Beleza. por enquanto.
Beleza. Eu acho que eu esqueci de comentar aqui. Do Caixa e Bancos você consegue incluir lançamentos direto aqui também, tá? Então, como você comentou ali, uma despesa com gasolina, algo nesse sentido. Se você já pagou à vista, né? Pode incluir aqui o lançamento e já colocar direto aqui. Uma saída do valor X na data tal, a conta financeira, ou seja, qual é o banco, né, de que saiu esse valor, e o histórico aqui você pode colocar aquelas informações chaves, tá? Aqui não é obrigatório o cliente ou fornecedor, mas o campo de histórico sim. Que você consegue buscar pelo histórico ou por cliente e fornecedor. A iniciar Aqui arquivo no aí, é Caixa e só seu Bancos. arquivo, pode colocar o comprovante, algo do tipo, né? Nesse Isso, negócio de gasolina, no caso. isso aí. Beleza. Eu vou pausar aqui a gravação para começar novamente, para ele separar certinho a de integrações, tá? Para a gente entrar no assunto lá da categoria.